tomada de consciência é, talvez, a questão número 1, que não é verificada aqui na Terra, mas que se percebe para além das fronteiras da vida terrena. O livro de Enoque, na verdade, Enoque escreveu mais de 300 livros, mas hoje só se tem pedacinhos de 2. O resto, a turma queimou. Esses 2 são chamados do livro de Enoque, e o outro é o livro dos segredos de Enoque. Em um desses livros, Enoque conta a passagem em que anjos de Javé, fofocando entre eles, se questionam até quando o nosso comandante irá permanecer sem tomar consciência do que se passa na Terra e mesmo entre os chamados anjos, já que esse papo se dá quando Enoque e alguns anjos, Enoque é levado a atravessar o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, isso na linguagem da tradução para português, e em cada céu desse, ou seja, em cada local gêmeo do universo vizinho, tinham seres presos, ou seja, anjos aprisionados, anjos caídos ou o que seja, e Enoque escutou 2 desses anjos, quando nessa viagem, comentaram isso. Quando é que o nosso Senhor vai tomar consciência de que ele está sendo muito duro? Isso foi no livro de Enoque. Na minha convivência com esses seres, hoje, ao longo dos anos 2004 até 2006, 2007, pensando que esses seres eram anjos de Sofia, e de 2007 até agora, sabendo que eles funcionam também como anjos do tal Javé. Entre os anos 2009 e 2016, eu fui percebendo que esses anjos todos eram robotizados, já até havia percebido isso antes, mas fui também percebendo que alguns deles, Javé havia deixado que eles despertassem para a edificação de uma individualidade ou de uma individuação, como Jung se refere. Ou seja, alguns daqueles anjos estavam criando personalidades próprias já há muito tempo. Esses, de vez em quando, se referiam aos trabalhos que eu estava escrevendo, orientado por eles também, e de vez em quando eu dizia, mas vocês não têm consciência disso? E eles não tinham mesmo. E não tinham porque Javé também não tinha, porque eles não podiam mesmo, não sendo mais robotizados, mas eles não podiam ir muito mais adiante do que Javé. E então ficava claro que alguns desses anjos pareciam até já conseguir, se quisessem, tomar consciência de algo, mas não o faziam devido à rede mental, o circuito que une Javé a esses seres, que parece o da abelha rainha, com as abelhas operárias de uma colmeia, e isso eu descrevi e narrei no livro A Divina Colmeia. Então, assim, tomar consciência. Por que é a arte da sabedoria? Porque para você tomar consciência, você precisa ter o motorzinho da sabedoria funcionando na sua mente, ou na sua sensação particularizada de eu, para que isso funcione, senão não rola. Os espíritos que reencarnam na agonia permanente da roda sansárica, que somos nós, vida após vida, enfrentando 10 leões por dia para poder sobreviver. Os espíritos que transitam entre as vidas terrenas e o espaço inter-experiência terrena que eles passam como desencarnados na espiritualidade errática, ou seja, nessa espiritualidade, não a espiritualidade superior, incriada do paraíso, essa que envolve a criação indevida. Vocês pensam que os espíritos que vivem nessas esferas da erraticidade, eles tomam consciência de alguma coisa no estado de espíritos desencarnados? Não tomam. Não há transformação na espiritualidade. Na espiritualidade, você mantém as suas conquistas ou os seus problemas, você os trabalha no sentido de capitalizar, de enriquecer, no caso as conquistas, e as broncas ou karmas negativos, você tenta se preparar para poder agir em vidas próximas junto aos mesmos companheiros das desditas do passado, mas mudar o seu padrão de consciência, o seu marco vibratório na espiritualidade errática não se consegue. Raros espíritos, sempre tem exceção, raros espíritos
fizeram uma ou outra coisa nessa arte. Então, assim, o que é que eu estou dizendo para vocês? A vida extrafísica não é fácil se tomar consciência das coisas lá. A vida espiritual é errática, os espíritos também não conseguem. A erraticidade, a espiritualidade, ela não sabe conviver com transformações sob pena da maneira como o mundo espiritual, o cenário da vida espiritual é produzido, vem a ruir. Não pode haver mudança na frequência da consciência. E no paraíso? As almas maravilhosas tomam consciência? Não, porque lá eles já acham que, entre aspas, estão na perfeição. Então, fora daquilo não há nada a se conhecer, a se descobrir. Nem no paraíso se toma consciência, nem no paraíso. A coisa é tão séria que foi e é exatamente devido a esse problema, por isso a gente chama brincando o número 1,1, porque são vários números uns, ou seja, o número 1 a gente chama o principal problema, o problema número 1 é esse, então são vários problemas. Esse é mais um problema número 1 da vida, nos termos em que ela se expressa. Foi exatamente por isso que o paraíso original se desdobrou, e como as almas, os corpos átmicos, devido à pureza extrema, não conseguem tomar consciência a não ser da própria pureza e da perfeição dessa pureza e da beleza dessa pureza. Fora disso, outra frequência eles. Só que essa frequência é riquíssima, mas não consegue conviver com sujeira. Então, as almas do paraíso, e é isso que eu explico nas palestras que faço, aguardem um livro chamado Funeral da Evidência, em que, pela primeira vez, vai existir uma história de um ser do paraíso explicando tudo isso e vindo até os dias atuais. O porquê desse título só vai entender quem lê os livros. Esses seres do paraíso, essas almas, tiveram que se investir de vestimentas espirituais para poder tomar consciência de como seria existir além da perfeição do paraíso original. Aquele corpo, a tríade imortal que a gente fala nas aulas do mental, mas que Krishna falava já desde a constituição centenária do ser humano, corpo átmico, corpo búdico, corpo manásico, formando a tríade imortal. Aí o corpo mental inferior, emocional inferior, o duplo etéreo e o corpo físico. Então são 4 sujos e 3 limpos, ou 4 corpos que lidam com a sujeira advinda da criação de Javé, e 3 que tem a ver com a questão do paraíso e o desdobramento. A alma teve que se investir de um corpo búdico para tomar consciência de como poderia ser a vida fora dos padrões da perfeição. Então, assim, nem mesmo os seres do paraíso, na sua condição original, puderam tomar consciência de coisa alguma além da cota que já tinham do que seria a perfeição da pureza em que vivia. Se desdobraram, criaram vestimentas, aí com o corpo búdico tomaram consciência de como era a coisa, ou como deveria ser, ou poderia ser além do paraíso, e o corpo manásico eles tomaram a consciência de que precisavam ser co-criadores para construir, além das fronteiras do que já havia sido criado perfeitamente, todo um desmembramento existencial, e nisso eles estão até hoje. Só que ocorreu o problema de Prabrágina, só que eles não tomaram consciência ainda do problema do caos, porque os corpos búdico e manásico não sabem lidar com coisa suja. Só sabem tomar consciência no sentido da expansão do belo. Quer dizer então que ninguém lá fora tomou consciência do
caos que hoje a gente vive, mesmo vários seres do paraíso mergulhando aqui, eles perderam a capacidade de tomar consciência lá fora, mergulhar, enlouquecer, e aqui dentro são esses, ou seja, somos nós, tentando exercer a arte da tomada da consciência em pleno caos, já que, se o que eu acabo de dizer a vocês estiver minimamente correto, for minimamente assentado, entre aspas, na verdade dos fatos, o além condição humana, ninguém consegue tomar consciência de coisa alguma, seja pela pureza excessiva das suas consciências, pela fragilidade do retardamento que as consciências espirituais que mergulharam ou que foram criadas para existir no caos ostentam na erradicidade, seja a turma do universo vizinho, corpos de plasma que não conseguem tomar consciência de nada porque são dementes ou robotizados ou algo nesse meio termo aí. Os biológicos daqui, a maioria é irracional ou proto-racional, e se é verdade que só os seres humanos romperam os códigos e lacres de controle e têm a consciência crítica, nós, em tese, podemos tomar consciência. Não é que a gente o faça. Nós podemos evoluir, diferente desses seres todos. Mas isso não quer dizer que a gente esteja evoluindo. Essa é uma perspectiva complicada. Então, assim, esses seres do paraíso, a consciência perfeita deles, o perfeito aí entre aspas, né? A frequência deles é invariável, é imutável. Eles são o que são, incriados, ou seja lá como a gente puder compreender isso. Então, eles tiveram que criar mecanismos de vestimentas, ou tipo roupas de astronautas, ou adornos cerebrais acoplados à sua consciência átmica, para poder, então, romper com essa imutabilidade e compreender, ou seja, tomar consciência a partir disso aí. Dito isso, vamos agora nos dedicar a entender o porquê que a tomada de consciência que permitiria aos humanos ou aos seres do paraíso, ou da erradicidade, ou do abismo dessa criação, seja o que for, tomada de consciência permite você construir novos paradigmas, novos valores, novos níveis de compreensão. Vamos nos dedicar a tentar entender isso no caso dos seres humanos, na nossa condição humana. Aí aqui a coisa pega e fica feia. Ela fica desinteressante para nós humanos, porque qualquer um que se dedique a estudar isso a fundo, e para azar de mim mesmo, eu costumo olhar para o abismo e encará-lo, eu estudo a fundo o máximo que posso os temas que efetivamente interessam a minha busca pessoal, e eu falo isso como o Rogério humano, com a sensação de sede existencial dentro da cabeça, intracraniana, mas também com a minha sensação de Rogério desperto, o eu profundo, em que eu calo o eu dos impulsos da vida humana e mentalmente me situo como sendo um eu que apenas administra esse corpo e através dele se expressa. Isso não é o eu espiritual, ou seja, não é o eu do espírito que me anima. Esse eu profundo aqui de Rogério, ou de qualquer ser humano, é a somatória dos eus todos que o espírito que lhe anima teve para trás. Mas se esses eus todos produziram karma negativa, aí é complicado. Mas quando você consegue zerar os problemas ocorridos lá atrás e produzir eus que, por sua vez, produzem tomadas de consciência ao longo das épocas da vida e há um crescendo nessa história, a resultante disso é sempre a atualização do eterno agora de cada eu que
temporariamente existe na Terra, o que implica dizer que, se isso for verdadeiro, na Terra se faz o que não se consegue fazer nem no inferno, que é o abismo vizinho, nem no paraíso e nem na erradicidade. E isso é uma verdade terrivelmente horrorosa de ser percebida. Por que horrorosa? Porque a gente espera que essas figuras desses lugares, tirando aí a turma do inferno aqui é só uma metáfora, tirando a turma do abismo, que se passa por deuses, né? A gente espera que essa turma resolva as coisas para a gente, e até hoje a gente cultua essas figuras como deuses. Estamos ferrados, porque não vem nada de bom, nunca veio. Nem do Deus maravilhoso, incognoscível, que até hoje não se incomoda com sofrimento de absolutamente nada, nem ninguém no âmbito dessa história. Nem dos deuses fajutos, que ao longo da história nós humanos fomos chamando Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, blá blá blá, de deuses, e não são. São seres também que precisam tomar consciência de uma série de níveis de compreensão. Então, assim, na condição humana, tomar consciência é possível, mas não é fácil. Por quê? Devido à maneira como nós humanos direcionamos, ou não, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Basicamente, a resposta é essa frase que eu acabei de dizer. E a coisa é complexa. Por quê? O que é uma consciência iluminada? Diante dessa pergunta, né, a gente diz consciência iluminada. Consciência iluminada. Aí quem é católico vai pensar num padre, num cardeal, num bispo, no papa, num santo católico, uma santa católica, em Jesus, em Deus. Mas qual Deus? O Deus da Bíblia ou o Deus da Santíssima Trindade? Aí, ou seja, a pessoa não sabe exatamente muito bem. Mas a pergunta é: o que é uma consciência iluminada? Para o espírita já vai ser uma consciência bondosa, que faz caridade, que blá blá blá, que não tem mais karma, que seria já tão boa que não precisa nascer mais na Terra. Para o budismo, eles vão imaginar, obviamente, Buda, que de fato é uma consciência iluminada, mas o budismo Ramayana vai imaginar um Buda iluminado porque ele é bom, ele é puro, mas assim, como o Buda não falava em Deus e aconselhava todo mundo a não tratar desse assunto, Buda apenas ensinou, convidou o ser humano a ousar ter uma vida, uma doutrina de vida pessoal e decente, honesta, sem coisa de crer em Deus ou no que fosse. Mas só que o budismo se tornou devocional. Então eles vão imaginar uma consciência iluminada como sendo aqueles homens e mulheres que conseguem, através da prática yogi, chegar num nível tal de iluminação que ficam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, anos em plena contemplação e em comunhão com Krishna, com o divino. Aí a pergunta que a gente faz é: isso é realmente consciência iluminada? Aí depende do conceito de iluminação que você der. Porque, assim, esses seres, se nós formos classificá-los como consciência iluminada, nós teremos um problema sério, porque nenhum desses exemplos que eu dei toma consciência de coisas desagradáveis. Todos eles são êxtase, estão em contato com Deus, comunhão com Deus, se confundem com Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, blá blá blá. Isso é consciência iluminada para muita gente. Qualquer guru indiano, ele passando, as pessoas se atiram para beijar os pés dele, bababá, qualquer um. Porque ali é um algoritmo que está na cultura dos hindus, porque acham que aquilo ali é figura iluminada, e deve ser.
sem problemas. Mas todos os gurus indianos repetem a mesmíssima coisa. Ao longo de milênios, o que é uma tradição sacerdotal, uma linhagem sucessória que mantém viva a fé e a crença em torno das teses respeitáveis. Eu sou um praticante de yoga, estudo tudo isso, vivencio, mas para mim consciência iluminada não é isso. Ok, Rogério, e para você, consciência iluminada é o quê? Aí a resposta é desagradável. Mas é uma consciência decifradora, é uma consciência que procura enxergar a verdade. Não é que já uma consciência que pensa que já descobriu a verdade e está em contato com ela. Essas consciências que pensam isso, eu as chamo de consciências estacionadas num padrão de beleza que eu respeito. Beleza que nem eu possuo. Mas a ingenuidade, a extrema bondade que esses seres expressam, eu talvez, na minha condição de ser menor, pequeno, nunca vai expressar aquele tipo de frequência no campo da pureza, da ingenuidade. Mas essa turma não toma consciência, não há mutação genômica, não há transformação. E enquanto você está ali em comunhão com Deus, ao seu redor o caos está acontecendo, um monte de gente sofrendo, e você ali tem alguma coisa de errado nessa postura. Se não de errado, vamos dizer de incompleta. Por quê? Cadê a dignidade? Como é que diabos eu posso me sentir feliz se as pessoas que eu amo, e todas elas. Então, assim, os valores de cada um são os valores de cada um. Mas Descartes, filósofo francês, no livro Discurso do Método, o primeiro parágrafo desse livro, ele diz: o bom senso é, das coisas do mundo, seguramente a que foi mais bem distribuída, já que pessoas que reclamam de Deus sobre todas as demais coisas não costumam pedir a Deus bom senso, porque já acham que tem o suficiente. Todos nós nos achamos o rei do bom senso porque os valores que cada um de nós tem fazem com que a gente se sinta dessa ou daquela maneira. E aí reside o problema da zona de conforto, de você se sentir extremamente bem porque você se acha no lado certo das coisas, você se acha no lado verdadeiro, mas qual o detalhe aqui? Quando você se torna prisioneiro do que você acha, você está ferrado. Não, Rogério, mas espera aí. Todo mundo tem que achar alguma coisa no sentido de ter opinião, sim. Mas na hora em que você coleciona suas opiniões, suas impressões, suas preferências, como sendo, sim, as suas, que moldam o seu jeito de ser, mas você coleciona isso como sendo prováveis, coisas certas, mas você ainda não sabe se é certo, ou é certo para você, porque você gosta daquilo. Mas o gostar daquilo, aí tem um problema no cérebro límbico da gente, no cérebro mamífero, que é que, assim, a gente gosta de mentiras também. Eu sempre brinco nos cursos do mental, mas quando alguém diz: Rogério, você é bonito, sou, sou feio para cacete, mas se alguém diz que eu sou bonito, nessa hora o meu hipotálamo produz peptídeos de satisfação e eu vou gostar de me sentir daquele jeito, porque eu acho que eu sou bonito e eu passo a ter isso como um padrão. E o viés de confirmação que alimenta essa sensação maravilhosa em mim de achar que eu sou bonito, eu fico atrás dela. Aí só vou querer conversar e me encontrar com pessoas que me acham bonito, porque se alguém diz: Rogério, estão dizendo que você é bonito, mas você é feio pra cacete,
Aí, na hora em que eu sinto contrariedade por isso, eu não tomo consciência de que alguém está me sacaneando, dizendo que eu sou bonito só para curtir com minha cara, quando na verdade eu sou feio. Ou seja, o cérebro humano ele não lida com a busca da verdade. Ele procura se sentir bem, um equilíbrio químico, de acordo com o que a consciência, ou o eu, ou a personalidade vinculada a esse cérebro direcione os seus pensamentos e sentimentos. Ah, eu sou bonito. Ah, eu sou feio. Putz, qual a importância de eu ser feio ou bonito? Nenhuma. Então, isso para mim está tranquilo. Podem me chamar de feio ou bonito, achar isso ou aquilo. É um equilíbrio. Você é livre de consciência quando você não se acha alguma coisa. Porque o se achar algo é uma prisão peptídica que, nas próprias células do corpo do ser humano que assim se acha, é criado um mecanismo de repetição, de produção hormonal, e você. Então, assim, sentir-se bem. Não tenha dúvida, quando o Hitler mandava uma porrada morrer, ele se sentia bem pra cacete. Estou mostrando minha força. Qualquer psicopata se sente bem fazendo mal, porque ele não vê que está fazendo mal, ele acha. Ou seja, sentir-se bem não é uma chave segura para o processo de tomada de consciência. Por quê? Porque se o seu eu já é prisioneiro de processos mentais que unem você a um ismo qualquer, ou seja, a um conceito, a um arquétipo, a alguém que você admira, ou a alguém que você endeusa, ou a alguém que você deteste. Se você é prisioneiro de processos que já estão prontos na sua mente, que já funcionam automaticamente, você não toma consciência de nada diferente disso que você já acha ser o padrão de consciência que você tem sobre os fatos, sobre as pessoas. E isso aqui é problemático. Por quê? Porque só quem é detentor de uma consciência livre poderá mudar de opinião, achar outra coisa. Putz, eu admirava fulano, gostava de fulano, mas fulano agiu e uma vez todo mundo erra, tudo bem. Duas vezes, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, e você continua achando fulano formidável, ou é porque você é maluco, ou é porque você já tomou consciência. Não porque a verdade do fato é que fulano é maluco ou não. Para você, a sua identificação com aquela pessoa lhe faz se sentir bem se você sempre achar que aquela pessoa é maravilhosa, ainda que não seja, porque algo em você repercute e o cérebro límbico faz, não por uma questão de buscar a verdade, mas de equilibrar você nessa permanente prontidão psíquica de se sentir daquele jeito. E aí você é prisioneiro desse inferno por isso. E esse inferno tanto acontece sob a égide de um sentimento amoroso, eu amo fulano, como também eu detesto fulano, é a mesma coisa. Se houver um desequilíbrio aqui, nesse amor ou nesse ódio, se isso for algo fundamentalista, algo exacerbado, algo exagerado, algo que não consegue ser mudado em você.